Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. A gente começa, como sempre, olhando primeiro para os indicadores locais. A gente teve na semana passada o Ibovespa fechando basicamente estável, né? Leve alta aí de 0,08%, cotado aos 122.447 pontos. A liquidez do índice ela permanece ainda bastante baixa, né? A gente teve um volume diário médio de apenas 13 bi de reais em janeiro, contra uma média dos últimos 12 meses aí em volta dos 17, 18 bi. Tá? Então, a liquidez ainda reduzida na nossa bolsa, né, dado essa época, principalmente, né, sazonalidade no mês de janeiro. Bom, no cenário local, a gente teve o IPCA 15 de janeiro surpreendendo para cima, né, então, especialmente a inflação de serviços ela veio bem acima, o que reforçou o cenário inflacionário para a economia durante o ano. Tá? Então, o índice apresentou uma alta aí de 4,5% nos últimos 12 meses, contra uma expectativa de 4,36%. Dentre os destaques das ações listadas na Bolsa, né, a gente teve a Cogna subindo 9,6% na semana, após a empresa anunciar um programa de recompra de ações, e também a corretora Ágora elencar o papel como um de seus favoritos do setor. Tá? E da ponta negativa, a gente teve as ações da Raízen recuando 7,4%, pressionada pela divulgação de uma prévia operacional abaixo das expectativas e também pela redução de preço-alvo pelo Banco Santander. Tá? No cenário internacional, as atenções do mercado ficaram todas em função da posse, né, do Donald Trump nos Estados Unidos. Apesar de novas ameaças protecionistas, o Trump ele surpreendeu ao evitar a imposição de tarifas nos primeiros dias de mandato, né, o que sustentou um tom mais otimista do mercado. O Trump, nesse início de mandato, ele está bem mais atento à questão dos imigrantes nos Estados Unidos, né, dos imigrantes ilegais. Bom, a gente teve também na semana passada o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, né, o Donald Trump ele fez declarações que pressionaram o preço do petróleo, o Brent inclusive recuou 3% na semana, e reforçou sua demanda por uma redução na taxa de juros americana. Do lado corporativo, a gente tem a temporada de resultados do quarto trimestre de 2024 nos Estados Unidos em andamento. A gente teve até o momento 78 empresas do S&P 500 já reportando resultados, com 79% das empresas superando as estimativas de lucro, né, de acordo com dados aí da Bloomberg. Tá? Voltando para o Brasil, a gente olha o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, teve queda aí na semana passada de 1,34%. A gente teve os FIIs de papel integrantes do índice apresentando desempenho médio de menos 1,49% na semana, e os fundos de tijolo recuaram em média 0,97%. Em pauta na semana, a gente viu muitas discussões em defesa da derrubada do veto que recolocou os fundos como possíveis contribuintes de imposto, né, do CBS e do IBS. Né, então essa discussão ela se intensificou na semana passada. A gente teve os órgãos da Anbima e a CNF se posicionando em defesa da derrubada do veto, destacando que a Lei Complementar 214 gera insegurança jurídica dos fundos. Né, segundo a nota, a Anbima e a CNF estão trabalhando juntos a parlamentares, entre outros, para assegurar um tratamento tributário adequado para a indústria brasileira de fundos de investimentos e que garanta segurança jurídica para o setor. Então, na visão dos órgãos, né, tanto da Anbima quanto da CNF, os fundos não são fornecedores de serviços e não deveriam ser considerados como os contribuintes desses impostos. Né? Então, notícia bastante positiva aí, a gente tendo os órgãos brigando a favor dos fundos para não terem essa tributação. Tá? Seguindo aqui, por fim, na parte de moedas, a gente teve o dólar que apresentou forte queda na semana contra o real, está recuando 2,72% na semana, cotado a R$ 5,91. Tá? O índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também fechou a semana em forte queda, recuando 1,77%. Bom, e no mundo das criptos aqui a gente viu
Mais uma semana de alta, o Bitcoin teve ganhos aí de 3,48% na semana, fechando a próxima dos $105.000. O Ethereum também teve alta, subindo 3,86% na semana, tá? Cotado a $3.336. Bom, chama agora o Matheus Ogata comentar um pouquinho aqui da curva de juros pra gente. Bom dia, Matheus. Bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal. Bom, a gente teve a divulgação do IPCA 15 aí nessa semana, né, que veio bem acima das expectativas aí. Nossa expectativa era de menos 0,02 aí do IPCA 15. A gente acabou fechando aí com bem acima das expectativas, né? A gente acabou fechando ali com, 0,11, né? Então, bem acima aí do que a gente estava esperando, que acabou contribuindo aí para a gente ter uma pressão inflacionária no curto prazo um pouco mais forte, né? Tanto é que vocês podem ver aí na tela, o que pressionou mesmo foi nos days curtos, né? Então, 27 também e 26 aí acabaram sendo pressionados, enquanto que no curtos ali a gente teve um pouco mais tranquilo, né? No saldo do mês a gente continua com os days negativos, mas, apesar disso, dentro das NTNBs a gente continua aí com uma visão bem pessimista, na verdade, né? A taxa da NTNB 2032 chegou a bater IPCA mais 7,92 ali na sexta-feira. A NTNB 30, 7,98. Isso são cotações da Ambima, tá? Então existe uma diferença entre o que você vê no site do Tesouro e na Ambima, mas vocês podem ver que ainda continuamos tendo uma pressão aí de pessimismo dentro das Bs, que é o nosso termômetro aqui, né? Para saber como é que tá essas questões sobre questão fiscal e tudo mais, né? Para essa próxima semana, com certeza o principal destaque aqui vai ser a decisão do Fed, né, em relação aos juros na quarta-feira. A expectativa é que não haja corte de juros, tá? Justamente por uma pressão inflacionária americana, que eles já vêm tendo tido lá. Qualquer coisa aí, a gente pode ter algum tipo de volatilidade. E também uma notícia que eu acabei de ver agora, a gente está tendo digamos assim, um certo pessimismo em relação a algumas empresas de IA chinesas, e acabou tendo um pouco de volatilidade que pode acabar impactando os DIs, tanto Brasil quanto Estados Unidos, juntamente com a decisão do Fed de juros. Então, provavelmente vai ser uma semana bem volátil aqui para nós, tá? Mas da minha parte é só, tá, Gustavo?